Olá pessoal, tudo bom? Esse é mais um vídeo da aula de Patologia Veterinária 1. Essa semana a gente vai estudar lesão e morte celular. Nós vamos ver como é que as células começam a morrer e qual o motivo que elas começam a morrer, né? Semana passada a gente começou a falar de morte, só que do animal, né, como um todo. E essa semana então a gente vai especificar um pouco mais falando da célula. Então, a célula morre geralmente porque tem uma lesão, né? A gente vai estudar que existe outros tipos de morte, mas e a lesão é qualquer alteração bioquímica, estrutural ou estrutural, né, que compreende a capacidade de funcionamento celular. Então, veja, o que é lesão? Essa célula, ela perde o seu funcionamento, né? E aí vai depender de qual tecido a gente está falando. Se a gente está falando de um rim, ele vai começar a perder a função de filtrar. Se a gente está falando de intestino, ele vai começar a perder a função de absorver nutrientes. Se a gente está falando do coração de músculo, ele vai começar a perder a função de contração. Então, independente da função daquela célula, ela tem uma função no corpo, né? Nenhuma célula está lá só de enfeite. Então, quando tem lesão, ela perde o seu funcionamento, que pode ser uma perda transitória ou pode ser uma perda definitiva, leve ou muito grave, dependendo de cada causa de lesão, de cada etiologia de lesão. E essa lesão, ela pode ser estrutural, ou seja, a forma da célula, ela foi alterada de algum jeito, né? Você, quando olha no microscópio, você vê que aquela célula está diferente, então você classifica como uma lesão. Ou ela mantém a sua forma original e tem uma alteração na sua bioquímica, na sua função, mas na parte não estrutural, mas na parte bioquímica que vai acabar lesando alguma coisa também, né? Então, a lesão é a quebra do equilíbrio. Não sei se vocês lembram dessa palavrinha, homeostase. Homeostase é o equilíbrio. A gente vê que todos os órgãos, a gente estudou saúde na primeira semana, né? E a gente viu que saúde é o equilíbrio entre vários fatores, não foi isso? Então, ter saúde quer dizer que eu estou em homeostase. Então, a lesão, ela vai quebrar essa homeostase, ela vai quebrar esse equilíbrio, né? E eu vou ter a classificação em 3 níveis. Ou essa lesão e essa quebra de equilíbrio, ela é branda ou transitória, né? Então, isso aí a gente tem sempre. Então, por exemplo, quem tem rinite alérgica, né? Ou o cão que tem alguma coisa de alergia. Quando ele come alguma coisa, uma ração que dá alergia nele, ele começa uma coceira, aquela coceira, aquela coceira. Se tira a ração, a coceira para, né? Ou tem alergia a algum produto químico. Se está passando um produto químico na casa, ele começa com uma alergia, começa a ter lesão celular, resposta inflamatória, você tira esse produto químico, ele para com lesão. Então, a branda ou transitória é típica, quando a gente tira o agente agressor, o animal tende a voltar ao normal. Entretanto, se você persistir no agente agressor, ela vai ser intermediária, já é uma lesão um pouco mais grave, né? Ela já é uma lesão mais profunda, você vai ter que entrar com um tratamento, com algum remédio, com alguma coisa para poder voltar esse animal ao normal. E aí, se você não conseguir parar essa lesão no nível intermediário, ela vai se tornar irreversível, que aí não vai ter jeito mais, né? A gente até costuma brincar com aquele ditado, tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, né? E aí vai ocasionar o quê? A morte celular, que é chamada necrose, né? Necrose é a morte celular. Então, essa classificação aqui, ela é muito importante porque a gente tem que ver qual é o nível de lesão que essa célula tá, que esse tecido tá, para que a célula não morra e aí seja mais complicado reverter o quadro. Porque existem algumas células que, se morrerem, não tem problema nenhum que vão ser repostas. Então, por exemplo, as células do sangue, né? Todas elas são repostas frequentemente num período determinado para cada célula. A célula, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, elas são repostas após a morte e não tem problema nenhum. As células do intestino, elas se renovam em 24 horas, elas se renovam, né? Então, morreu uma, vai ser reposta do mesmo jeito.
As células do fígado têm alta capacidade regeneradora. Então, morreu, consegue repor outra através de mitoses. Então, tem alguns tecidos que têm muita facilidade. A célula da pele, todo dia a gente toma banho, e aí essa célula descamada e morre, e vem outra por cima. Então, algumas lesões, elas podem ser substituídas, tá? Mas outros tecidos, essa substituição não existe, como é o caso do neurônio, né? A gente nasce com um número determinado de neurônio, morre com um número determinado de neurônio, porque é uma célula que não se multiplica, e se ela morrer, ela não vai ser reposta. Tanto é que a gente tem os animais paralíticos, com alterações do sistema nervoso central, como é o caso de atropelados, hérnia de disco, como é o caso de sinomose, né? São doenças que afetam o sistema nervoso, e o animal pode até sobreviver, mas fica com uma sequela, porque aquele neurônio não se reproduz. E aí a gente entra agora com um novo tratamento moderno, né, que é a utilização de células-tronco, nesses casos, principalmente das células que não se reproduzem, para tentar ajudar nesse processo de recuperação. Então, a lesão pode ser reversível, né, quando a célula se adapta. Então, tem uma lesão, ela mantém viva, ela recupera, ou então ela se adapta àquele local, ou irreversível quando a célula morre, como eu acabei de falar. Então, aqui é um quadrinho, desculpa estar em inglês, né, mas eu sempre esqueço de passar português, mas dá para entender. Olha, aqui é a célula normal, que está em equilíbrio, homeostase. Eu tenho estresse, eu tenho uma lesão, alguma coisa, e ela vai e se adapta. Ponto. Ficou viva, mas se adaptou, ficou viva e está ali. Pode ter alteração na função? Pode, mas ela não morreu ainda. Ela está ali adaptada a essa lesão. Agora, se tiver uma lesão um pouco mais grave, essa célula vai ter alterações bioquímicas ou estruturais, né? Ela não teve a capacidade de se adaptar, ou ela vem direto para cá, ou ela tenta se adaptar, não consegue e volta para cá. E essa célula que foi lesada, ela pode ter 3 caminhos. O primeiro caminho, ela continua viva, mas com alterações que a gente chama de subcelulares. A gente não consegue identificar direito, porque são subcelulares, mas essa aqui, ela continua viva, mas em comparação à adaptação, ela não é adaptada. É uma célula que está viva, porém está sem funcionamento ou com seu funcionamento extremamente prejudicado. Tá certo? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é essa célula ativar o mecanismo de apoptose, que é a morte celular programada. Lembra que eu falei que tinha outro tipo de morte? É essa daqui. É a morte programada. Então, o que a célula faz? Bom, já que eu tenho tantas lesões, já que eu estou com a função tão comprometida, então é melhor eu me matar. É como se fosse um suicídio. Mas a gente vai ver a diferença, né, dessa aqui para outra morte. Então, essa morte é uma morte programada, é uma morte planejada, ela ativa os genes suicidas e acaba morrendo porque o nível de lesão foi tão grande que para ela seria melhor ser substituída. Tá? E o terceiro caminho é quando há uma irreversibilidade da situação, que não tem jeito mais e que ela nem consegue, né, ativar a apoptose. É muito rápido o processo. E a injúria, a lesão, né? Então, existe um ponto de irreversibilidade dessas alterações aqui que ela passa a necrose. Então, quando a célula necrosa, não existe um mecanismo de autoativação para que ela morra, um mecanismo suicida. Existe um mecanismo acidental onde ela morre e aí essa morte aqui é considerada necrose. Então, repetindo, a partir de uma lesão, essa célula pode se adaptar. Quando não se adapta, ela tem uma lesão maior. Essa lesão tem 3 caminhos. Ou ela ativa os genes suicidas e morre através de um mecanismo programado. Ou ela fica viva, mas com alterações subcelulares que prejudicam demais a sua função. Ou a injúria é tão grande que ela acaba morrendo acidentalmente, não dá tempo de ativar os genes suicidas. E existe um ponto de irreversibilidade onde essa célula, então, é morta. E aí o mecanismo é outro, né? Diferente da apoptose.
Então, aqui é um quadrinho mostrando um esquema de como a célula se comporta. Aqui tem uma célula normal, com as suas organelas, né, o núcleo, aqui o complexo de Golgi, lisossomos e as mitocôndrias. E a célula, então, a partir de uma lesão, ela começa a ter alteração na sua membrana, as células podem ficar inchadas, que a gente chama de tumefação, né? Tumefação do retículo endoplasmático rugoso, tumefação das mitocôndrias. E aí essa célula se recupera, né, se adapta, se recupera e volta ao normal. Pronto, a célula conseguiu se recuperar, que são o quê? Aquelas lesões que eu disse que são brandas ou transitórias, né? Entretanto, existe a morte. Quando existe a morte, é a chamada necrose, como vocês estão vendo aqui. É um ponto que não tem como voltar atrás, então do rosa aqui que vocês estão vendo, essa faixa rosa, não tem como voltar à primeira faixa. Então, ele é irreversível e é isso que a gente não quer chegar, né? A gente não quer chegar a esse ponto de irreversibilidade. E então, essa célula começa a ter alterações muito graves. Olha aqui, alterações principalmente do núcleo, que se condensa, né? Então, o material genético é perdido, é condensado, e as mitocôndrias também estão alteradas, inchadas, né? E aí a gente tem a liberação dos lisossomos, que fazem a digestão da membrana, tem a liberação de enzimas, o complexo endoplasmático rugoso, a liberação dos ribossomos, e essa célula, então, está findada a necrosar. Então, a necrose é um processo de morte acidental irreversível, onde essa célula, então, lisa quer dizer rompe, morre, e acaba liberando todos os compostos que estavam dentro dela, ela libera para o meio onde ela está. Então, libera enzima, libera ribossomos, libera as organelas, né? E aí é que está o problema. Porque se ela libera lisossomos, ribossomos, as enzimas, né? Essas enzimas podem ser ativadas no meio e matar a outra célula. Então, a necrose é um processo que não é desejado. Primeiro, porque tem a morte daquela célula. E segundo, que ela pode matar a célula vizinha por liberação dessas substâncias, né, que acabam degradando. Tá certo? Bom, então, entretanto, ela pode não morrer e se adaptar. Então, existem duas formas de adaptação da célula. Uma, que ela fica lesada, então ela diminui o seu tamanho, ela diminui o seu volume, ela diminui a atividade das organelas, diminui seu metabolismo e, por isso, diminui seu tamanho. Ela tem perda de substrato, perda de citoplasmas, perda de mitocôndrias, aquela coisa toda, ela diminui. Então, ela continua viva? Continua. Ela continua trabalhando? Continua. Mas a sua função está menor porque ela diminuiu o seu volume e, consequentemente, diminuiu o seu metabolismo. Tá? E o contrário, né? Simplesmente o contrário. Quando a célula ela aumenta o seu volume, então a gente chama de hiper, porque é o aumento. A significa um prefixo de negação, não, né? Hitrofia tem a ver com volume celular, então diminuição do volume. E hipertrofia, hiper, aumento, trofia, volume celular. Então, hipertrofia, o aumento desse volume celular, onde essa célula, então, tem a capacidade de aumentar o seu volume para aumentar o trabalho. Então, veja, o que o organismo entende? Bom, se a gente está perdendo células, se a gente tem uma lesão, se a gente tem alguma agressão, eu vou aumentar o meu volume para trabalhar mais, para compensar a perda que está tendo das outras células. Então, essa célula, ela sofre um mecanismo que a gente chama de hipertrofia. Ela aumenta o volume celular dela, aumenta as células, as organelas, e esse aumento faz com que também aumente a função. E essa célula trabalha mais, né? Então, o tecido típico que faz hipertrofia é o músculo. Então, a gente sabe, né, existe a hipertrofia fisiológica, que não é o caso aqui, porque se você for para a academia malhar, seu músculo cresce, então é uma hipertrofia muscular, aumenta o volume da fibra, aquela coisa toda, mas não é o caso que eu estou falando, aqui é uma hipertrofia muscular fisiológica, por exercício, né? Mas a gente está falando da patológica e a gente vai dar exemplos agora. Então, o primeiro exemplo que é mais comum de todos são as glândulas. Então, nós temos testículo, ovário, nós temos a adrenal,
a tireoide, todas as glândulas, elas têm a capacidade de atrofiar, que é no caso aqui um testículo de um macho, tá? Aqui a gente percebe que um testículo está menor e aqui a gente percebe que um testículo está maior. Então, o que está acontecendo? Esse testículo que está menor, houve uma lesão nele. Nesse momento, pessoal, não importa estudar ou entender qual o tipo de lesão que está acontecendo. Importa estudar e entender as consequências, né, dessa lesão, tá? Então, esse testículo ele se adaptou. De que forma? Bom, esse daqui, que está menorzinho, ele atrofiou. Houve uma lesão mais grave, as células entenderam, né, que era melhor diminuir o trabalho por conta da lesão para não morrer, e ele atrofiou. Só o que acontece? Quando eu tenho uma diminuição de uma glândula que produz alguma coisa, e normalmente é um hormônio, né, no caso do macho, no caso do testículo, é a testosterona, quando a glândula atrofia, significa dizer que diminuiu a produção de testosterona. O outro testículo, né, sente isso e começa a hipertrofiar, começa a aumentar o seu trabalho, aumentar suas células, as organelas, na tentativa de compensar isso. Então, a gente chama de hipertrofia compensatória. Né? A partir de uma lesão, essa célula diminuiu e as outras células aumentaram para compensar a diminuição da função. Eu não disse para vocês que toda vez que tem atrofia, diminui também o metabolismo celular e diminui a função daquele órgão ou daquela estrutura, no caso aqui uma glândula, tá bom? Então, houve atrofia e hipertrofia como um mecanismo compensatório, né, de uma lesão qualquer que aconteceu. Aqui, como eu falei para vocês, o músculo, ele é o tecido que mais hipertrofia. Só que a gente quando fala em hipertrofia muscular, logo a gente lembra de academia, de exercício, lembra dos músculos esqueléticos, né? Mas nós não temos somente músculos esqueléticos, a gente tem outros músculos que são involuntários, como, por exemplo, o estriado cardíaco e o músculo liso. Então, no caso do coração, ele pode hipertrofiar devido a um estímulo de alguma lesão cardíaca que faz com que o coração trabalhe mais. Então, nós temos problemas de válvulas atrioventriculares, problema de válvulas atriais, parasitas dentro do coração, coágulos dentro do coração, entupimento de artérias por gordura, uma infinidade de situações que faz com que o músculo cardíaco aumente o seu volume para tentar compensar essa lesão primária, tá certo? Então, eu posso ter todas essas lesões que eu disse, fazendo com que haja um estímulo que o coração bata mais rápido. Você, meu filho, tem um parasita aí dentro, vamos bater mais rápido para compensar a função que o parasita está atrapalhando a passagem de sangue. Então, o que o coração faz? Bate mais rápido, bate mais forte, né? A gente tem aí, né, vocês estudaram na fisiologia, o inotropismo positivo, a taquicardia, que é a aceleração do coração, e ele começa a bater mais rápido, mais forte, mais rápido, mais forte. O que acontece com o músculo que trabalha mais rápido e mais forte? Hipertrofia. O problema é quando a musculatura do coração, chamada de miocárdio, né, que vocês aprenderam isso na anatomia, quando a musculatura do coração bate mais rápido, bate mais forte e hipertrofia, ela diminui as câmaras internas. Então, há uma diminuição da câmara interna do átrio e do ventrículo também, né, no caso aqui o ventrículo, esquerdo e direito, fazendo com que, né, haja uma compressão dessa câmara, diminuindo a quantidade de sangue, fazendo com que o coração tenha que bater mais. E vocês reparam que isso é um ciclo vicioso, então, que acaba o animal morrendo, né? Mas é uma lesão adaptativa, onde ele tenta se recuperar. Aqui é outra glândula chamada adrenal, que fica em cima do rim, que vocês estudaram na fisiologia, que produz adrenalina, produz cortisol, não é assim? Então, é muito comum eu ter aqui no meio uma glândula normal, adrenal, né? Ela tem esse formato, tem aqui a cortical mais clarinha, tem a medular mais escurinha, e eu tenho, então, aqui em cima uma atrofia da glândula, como, por exemplo, se a glândula produz cortisol, se eu der corticoide para esse animal, essa glândula pode atrofiar, porque eu estou dando via exógena, via remédio, e essa glândula aqui, ela atrofia simplesmente pelo fato de não precisar trabalhar mais, né? Então, é um caso de atrofia. Ou outro caso, tem uma infecção, alguma lesão, e houve, né,
uma lesão nessa glândula, onde ela começou a diminuir o seu trabalho por conta de um processo inflamatório. Ou pode acontecer o contrário, nos casos onde eu tenho uma hipertrofia ou hiperplasia das células da glândula, onde elas sentem que precisa produzir mais hormônios, e aí existem várias causas, como, por exemplo, a lesão cerebral, que manda um feedback positivo para ela, e ela começa, então, a produzir essas células, hipertrofiar essas células, as células aumentam, a glândula fica maior, né? Então, uma coisa que eu queria relembrar é que toda atrofia diminui o tecido, porque diminui a célula, então é uma consequência, né? Diminui a célula primeiro, diminui o tecido depois. Macroscopicamente falando, você consegue identificar uma diminuição do tamanho. E aqui, uma hipertrofia, aumento do tamanho também, aumento do volume, certo? Bom, e quais são as causas dessas lesões? Aqui, pessoal, uma dica para vocês. Tudo que tiver de vermelho no meu slide é porque é muito importante, tá? Está em vermelho, é muito importante, vamos dar atenção. Então, a hipóxia é a principal causa de lesão celular. Principal. Eita, então se é a principal, a gente tem que estudar, né, essa causa principal com mais atenção, se aprofundando nessa causa, né, estudando, entendendo melhor os mecanismos dessa causa. Então, a hipóxia, hipo quer dizer diminuição, e oxi vem de oxigênio. Então, hipóxia significa diminuição de oxigênio no sangue. Então, quais são os casos que diminuem o oxigênio no sangue? Uma causa muito óbvia é deficiência respiratória. Quando o animal está com alguma deficiência respiratória, né? Então está com dificuldade de respirar. O animal tenta puxar o ar, não consegue, nos casos de asma, né? Que a pessoa fica tenta puxar o ar, não consegue, aquele sufoco, tem alguma dificuldade respiratória. Ou quando o animal engasga, entra alguma coisa, um caroço, e ele também tem dificuldade de respirar, é lógico que uma deficiência respiratória leva a diminuição de oxigênio, né? Anemia. Anemia é caracterizada por diminuição das células vermelhas do sangue. Então, isso também é óbvio. Por quê? Eu dei aula para vocês, né, de hemácias lá na bioquímica, e a anemia se caracteriza pela diminuição das hemácias, a diminuição dos eritrócitos, que são as células vermelhas que carregam quem? O oxigênio e o CO2. Então, a célula vermelha, chamada de eritrócito, ela tem a função de levar o oxigênio, trazer o CO2 e fazer essa troca gasosa, né, em todos os tecidos através do sangue. Então, o que é a anemia? É a diminuição dessas células vermelhas, né? Então, essas células vermelhas diminuídas, é lógico que vai levar à diminuição de oxigênio, porque se elas diminuem, elas não conseguem levar a mesma quantidade de oxigênio que ela levava antes. E um terceiro caso, que eu tinha colocado até primeiro aqui, é a diminuição do fluxo sanguíneo, chamado de isquemia. Isquemia é a diminuição do fluxo sanguíneo de um determinado tecido. Então, se você tem uma isquemia no rim, você diminui o fluxo sanguíneo daquele rim e, consequentemente, presta atenção, não é uma diminuição de células vermelhas, é uma diminuição de sangue. Lembra da aula de bioquímica? O sangue, ele constitui a parte líquida, a hemácia, os leucócitos e plaquetas. O sangue é isso tudo. E a anemia? A anemia é só das hemácias. Estão entendendo a diferença? Então, anemia só das hemácias, isquemia, diminuição de sangue, que está presente em todos os tecidos. Mas qual vai ser a consequência? A consequência é a mesma da anemia. A isquemia, só que em termos de oxigênio, né, gente? É lógico que uma isquemia vai diminuir água, vai diminuir glicose, lipídio, vai diminuir tudo, porque é sangue. Mas em termos de oxigênio, que é o assunto que a gente está abordando, a diminuição do oxigênio, no caso de diminuição do fluxo sanguíneo, a consequência vai ser exatamente a mesma, porque diminui o fluxo sanguíneo, diminui, né, o aporte de oxigênio naquele local. Bom, outras causas de lesão, né? Então a hipóxia está em vermelho, que é a principal, mas nós temos agentes químicos. Então aqui não tem diminuição de oxigênio. É uma substância química
que está causando lesão. Então, o animal ingeriu um veneno, ficou intoxicado, foi jogado um produto químico no animal, um carrapaticida, e ele teve uma intoxicação. O animal teve contato com algum produto corrosivo, né, que queima. Então, há uma lesão devido a algum produto químico corrosivo ou que lesa, né? Como, por exemplo, quando vai fazer quimioterapia. Quimioterapia é um medicamento, né, que é extremamente forte e tóxico. Então, quando você vai aplicar na veia do animal, na patinha, se esse medicamento sair, ele queima o tecido inteiro. Isso é uma lesão química provocada pelo quimioterápico. Segunda causa, agentes físicos, né, que quer dizer pancadas, lampeduras, traumatismos, atropelamento, e também estão aqui entre os físicos os térmicos, que é calor, frio, né, que também radiação solar causa queimadura, radiação de raio-x, né, que é a radiação iônica, a radiação de produtos radioativos, e assim vai. Tudo isso dentro de agentes físicos. E os agentes biológicos, que são micro-organismos causadores de infecções, né, e reações imunológicas. Além disso, existem os genéticos, os nutricionais e o envelhecimento, como lesão celular, né? Então, algumas lesões genéticas levam a alterações na morfologia da célula, levam a alterações na sua função, e isso é um tipo de lesão. Muitas deficiências nutricionais, né, que aqui não seria a palavra nem defeitos, seria deficiência nutricional. Então, a falta de certas vitaminas no corpo leva à lesão celular, né, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Então, tem várias vitaminas que causam lesão celular, e o envelhecimento como, né, um processo que é fisiológico, porém, ele causa lesão celular também, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Bom, então a gente fica por aqui, porque a hipóxia, como é a principal causa de lesão e morte celular, a gente vai ter que estudar ela um pouquinho mais aprofundado para poder falar das lesões como acontece, né? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho na hipóxia, e aí a gente vê no outro vídeo, tá certo? Então até lá!